Então, pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouco mais detalhadamente dos coeficientes da função afim. Segue o jogo. A gente vai continuar falando de função afim, só que agora a gente vai dar um destaque maior para os coeficientes, beleza? A função afim, f de x, é igual a x mais b, né? Só acrescentando os detalhes aqui, né? Que nem sempre eu vou escrever, ó. É uma função dos reais para os reais. A e b são coeficientes reais, né? Vão ser fornecidos aí. Mas a gente vai destacar agora um pouco do papel, né? Como que cada termo impacta ali no gráfico da sua função, no crescimento, no decrescimento. Olha só. Eu vou começar falando do coeficiente b, só por achar mais simples, tá? O coeficiente b, né? Tanto o coeficiente b quanto o coeficiente a, eles podem ser olhados por duas perspectivas. Uma perspectiva mais algébrica e a outra mais geométrica, beleza? A gente vai falar um pouquinho aqui de cada coisa. O coeficiente b, ele pode ser chamado de valor inicial da função. Por quê? Para toda função afim, f de 0, quando x for igual a 0, o resultado vai ser b. f de 0 é igual a b, e por isso eu posso chamar esse b de valor inicial da minha função. O aspecto mais geométrico do coeficiente b está relacionado com o gráfico. Se você der uma olhada nos exemplos que a gente fez anteriormente, sempre que eu fazia um gráfico, aqui, né, eixo x, eixo y, sempre que eu traçava o gráfico dessa função afim, esse cara aqui, né, o ponto de interseção do gráfico com o eixo y, a coordenada x dele, obviamente, é 0, a coordenada y era o b. O ponto de interseção da minha função, né, do gráfico da minha função com o eixo y, é o ponto 0b, né? A abscissa igual a 0, né? O x igual a 0 e a ordenada igual a b, né? O y é igual a b. Coeficiente a, ele pode ser, numa perspectiva mais algébrica, chamada de taxa de variação da minha função, certo? Toda função afim, a taxa de variação dela é constante. Se você fizer ali um ΔY dividido por um ΔX, né, um valor de y qualquer, y2, menos um valor de y1, né, essa variação, dividida pela variação de x, x2 menos x1, isso sempre vai ser igual a, beleza? O a, né, o coeficiente a, é chamado de taxa de variação da minha função. Mas aí eu posso olhar para ele de três formas, olha só. Quando eu tenho uma função constante, quer dizer que a minha taxa de variação é 0. A minha função nunca varia o valor dela, né? Então, se a taxa de variação é igual a 0, eu tenho uma função constante. É uma forma de enxergar. Se a minha variação é negativa, ou seja, o a é menor do que 0, eu tenho uma função que ela é decrescente. Graficamente, se eu traçar aqui, ó, o eixo x e o eixo y, para uma função decrescente, a minha reta ela vai ser decrescente, né? Ela vai ter uma inclinação negativa. Se a minha variação é positiva, ou seja, se o meu a é maior que 0, a minha função ela vai ser crescente. Então, o gráfico ele vai ter uma inclinação, né? X e y aqui. O gráfico vai ter uma inclinação para cima, assim. Geometricamente, o a ele é chamado de coeficiente angular. Mais à frente no seu estudo, você vai ver que o a está relacionado com um ângulo aqui, ó, que é formado entre o gráfico e o eixo x. De modo que, se o a é positivo, quanto maior for o valor de a, maior vai ser a inclinação da sua reta. Quanto menor for o valor de a, menor vai ser essa inclinação, né? Da mesma forma para negativo. Se a for pouco negativo, digamos assim, né? A sua reta vai ter uma inclinação um pouco menor. Se a for muito negativo, falando assim, a inclinação da sua reta, né, ela vai ser mais decrescente. Olha só o exemplo a seguir aqui. A tabela a seguir exibe alguns valores de y em função de x. Aí eu vou fazer algumas perguntas aqui, ó. Dado que f é uma função de reais para os reais, né? A função em questão é uma função afim? Em caso afirmativo, indique a e b. Olha só, vamos falar comigo aqui. Eu disse para vocês que a taxa de variação da função, ela é sempre constante. E é sempre igual a esse a aqui, né? O coeficiente da função. Olha o que acontece. Toda vez que eu aumento o valor de x em uma unidade, o valor de y aumenta em 10. Ó. Se eu saio de 0 para 1, o y vai sair de 3 para 13. Beleza? Se eu saio de 1 para 2, ou seja, eu aumentei mais uma unidade, o y vai aumentar mais 10 unidades, né? Vai aumentar de 13 para 23. Novamente, eu aumentei uma unidade aqui, aumento 10 ali. A minha variação é constante.
cada vez que eu vario o x em uma unidade, o y ele varia em 10 unidades, beleza? Essa variação não muda. Então isso é suficiente para eu garantir que a minha função é afim? É uma função afim. Pergunta, a função em questão é uma função afim? Sim. Em caso afirmativo, indique A e B. Olha só, a variação eu disse que pode ser medida aqui, ó, entre o ΔY, né? Um y2 menos um y1, dividido por x2 menos x1, certo? Ou pelo que eu já percebi, à medida que eu aumento uma unidade em x, a variação em y é sempre 10, beleza? Isso vai garantir pra gente que o A é igual a 10, certo? Se restou alguma dúvida, vamos calcular aqui, ó. ΔY sobre ΔX, né? Eu vou pegar dois pontos quaisquer aqui, ó. Por exemplo, x igual a 13 e 23, né? Aí eu tenho que pegar os x respectivos, né? 1 e 2. 23 menos 13 sobre 2 menos 1, certo? 23 menos 13 dá 10. 2 menos 1 dá 1. 10 dividido por 1 é igual a 10. E esse é o valor do A da nossa função. Se eu escolhesse outros dois pontos, por exemplo, 1 e 13, 3 e 33. 33 menos 13 dá 20. 3 menos 1 dá 2. 20 dividido por 2 vai dar o 10. E esse é o valor do nosso A, beleza? A taxa de variação de uma função afim ela é constante. E nesse caso aqui ela vale 10. Eu já identifiquei o valor A. Como que eu faço para achar o valor B? Olha só, a definição mais algébrica aqui, né, do valor B. F de 0 é igual a B. Quando x vale 0 aqui, quanto que está valendo y? 3. Isso significa que o nosso B é igual a 3, certo? Se eu já determinei o A e o B da minha função, eu já consigo estabelecer a lei dela. Vou escrever aqui no cantinho. F de x é igual a x mais B, né? Sendo que o A vale 10. 10 vezes x. E o B vale 3, mais 3. Essa é a lei da minha função. Uma vez que eu conheço a lei da minha função afim, eu consigo responder qualquer coisa que ele pergunta para mim. Olha só, item B. A função é constante, decrescente ou crescente? Eu posso olhar de duas formas. Olha o que acontece aqui segundo a tabela. À medida que eu vou aumentando os valores de x, os valores de y estão fazendo o quê? Estão aumentando também. Isso é a definição de função crescente, beleza? E se eu quiser olhar de outra forma através da lei da minha função, o meu A ali no caso, ó, é positivo, né? O A vale 10, é maior do que 0. Então eu tenho um caso de função crescente. É uma função afim e é crescente. Beleza? Item C, os pontos de interseção com os eixos. Na aula de gráfico da função afim, quando a gente falou, eu disse que se você tem uma função aqui, né? Estou pegando um caso aleatório aqui. Eixo x, eixo y. Esse carinha aqui é o B, e a gente até comentou sobre isso aqui, né? O ponto de interseção com o eixo y é 0 e B. O ponto de interseção com o eixo x, beleza. Plano cartesiano, um ponto que pertence ao eixo x. A ordenada desse ponto vale 0. A gente já falou sobre isso também. Esse cara aqui é a raiz da minha função, né? A coordenada x menos b sobre a, certo? B vale 3, a vale 10. Menos b sobre a dá menos 3 décimos. Então, vamos lá. Interseções. Eixo x. Vou colocar umas aspas aqui. A interseção. A abscissa do ponto da interseção x é a raiz da função e a gente viu que é menos 3 sobre 10. Beleza? A ordenada desse ponto é 0. Eixo y. A abscissa do ponto de interseção do eixo y é 0. A ordenada do ponto a gente viu que é o mesmo valor de b. b vale 3, então é 3. Os dois pontos de interseção com os eixos. Eixo x, menos 3 sobre 10 e 0. Eixo y, 0 e 3, beleza? Item D, calcule f de menos 3, né? Segundo a lei da função, f de menos 3 é igual a 10 vezes menos 3 mais 3. 10 vezes menos 3, menos 30. Mais 3 igual a menos 27, beleza? Resolvida aí a nossa questão.
certo? Para praticar, né, vai ficar um exercício aí para casa, ó. Uma função f de x igual a x mais b, né? Uma função afim, né? Tá subentendido aí que é uma função onde o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio também é os reais. 2 pontos aqui, ó. F de menos 5 é igual a 25, f de 10 é igual a 40. Uma série de itens aí para você responder, ó. Item A, determine f de x, ou seja, a lei da função. Item B, determinar se a função é crescente ou decrescente, certo? Respondendo, né, se a função é crescente ou decrescente. Item C, interseção com os eixos. Item D, raiz da função. E o item E ali, calcular o f de 4. Beleza? Eu espero que você tenha entendido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!